Com toda certeza você já deve ter ouvido falar em Adão e Eva na Bíblia Sagrada e provavelmente conhece um pouco da história de Adão e Eva, a sua queda, o pecado, seus filhos, as linhagens de Adão e Eva. Mas tem uma pergunta que muitas pessoas têm me feito nos últimos tempos, e então eu resolvi criar esse vídeo explicando tudo a respeito deste tema, que é a respeito da língua de Adão. Qual seria a língua que Adão falava com Eva e também ali junto com seus filhos e com seus netos, até porque ele viveu muito, mas muito tempo. Qual é a língua de Adão e Eva? É sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo com todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar este vídeo para outras pessoas que têm a mesma dúvida. A maioria das pessoas falam a respeito das linhagens de Adão e Eva, a linhagem de Caim, os caimitas, e a linhagem de Sete, chamados de os setitas. Muitas pessoas falam coisas e mais coisas sobre essas duas linhagens, sobre uma linhagem boa, uma linhagem mal, e as linhagens acabando se mesclando, e até mesmo a corrupção de todas as linhagens de Adão, a entrada do pecado ali com Adão e Eva, e o declínio da sua descendência por conta do pecado ancestral, o pecado de Adão, que a humanidade carrega até os dias de hoje. Dentre os mais variados personagens do Antigo Testamento, Adão e Eva, toda vez quando se cita os seus nomes, várias e várias dúvidas aparecem sobre eles, sobre seus filhos, netos e bisnetos. E são diferentes tipos de perguntas que as pessoas fazem ali sobre Adão e Eva. Adão e Eva é um assunto que causa muita curiosidade nas pessoas, os seus descendentes, as suas linhagens, porque afinal de contas, Adão e Eva foram os primordiais da humanidade. Adão e Eva foram os ancestrais mais antigos da humanidade, os primeiros ancestrais da humanidade, aqueles que deram origem a todas as raças que nós temos no mundo hoje, a todas as etnias. Uma pergunta que muitas pessoas têm trazido a mim é a respeito da língua que Adão e Eva falavam no Jardim do Éden e que seus descendentes, tanto a linhagem de Caim quanto a linhagem de Sete, falavam. E essas duas linhagens, elas continuaram falando até após o dilúvio. Somente no declínio da humanidade, novamente na Torre de Babel, que eles foram parar de vez de falar tal idioma, tal linguagem. As únicas coisas que nós podemos saber biblicamente a respeito desta língua é que ela foi uma língua ali que foi dada pelo próprio Deus, e a mesma língua que o próprio Deus falava, ou também simplesmente a língua que os anjos também ali se comunicavam uns com os outros. Deus falava com Adão através desse idioma, através dessa linguagem, e foi essa linguagem que Adão ensinou a Eva, ou simplesmente Eva já nasceu sabendo esta língua. Existem várias e várias teorias que tentam aí dizer qual seria este idioma, qual seria esta língua, e entre elas nós temos diversas teorias que eu quero trazer aqui para todos vocês, e eu quero ver aqui nos comentários qual vai ser a opinião de cada um de vocês sobre cada uma dessas interpretações, e ao final do vídeo eu estarei falando o que a Bíblia realmente fala sobre essa língua e qual língua seria essa. Então, a partir de agora, fiquem com as teorias, com as interpretações linguísticas bíblicas sobre o idioma primordial, a língua de Adão e Eva. Vamos começar primeiramente com a língua hebraica, com a língua hebraico-fenícia. Existem muitos intérpretes das Sagradas Escrituras que vão dizer, que vão debater, inclusive, que a língua de Adão e Eva, ela permaneceu viva até os dias ali de Moisés, até os dias ali dos israelitas. E essa língua, no caso, seria a língua hebraica. Mas será que isso realmente tem base bíblica? Isso realmente bate com as Escrituras Sagradas? A língua hebraica é uma língua que tem aproximadamente 3.000
2.400 anos, e é uma língua muito antiga, é uma língua descendente dos próprios idiomas cananeus antigos, até porque a língua hebraica no Antigo Testamento era chamada simplesmente de língua de Canaã, descrita no livro de Isaías como língua de Canaã. E aí já vem algumas incoerências, até porque linguisticamente ela é classificada como sendo uma língua cananeia e não uma língua vinda da Mesopotâmia, não uma língua vinda realmente da terra onde Abraão veio, porque Abraão veio de Ur dos caldeus, no Iraque, e naquela região falava-se uma língua que não era a língua hebraica. Nós sabemos que era o sumério e o acadiano. Basicamente, essa é uma das interpretações que se ouve aí se falar em vários grupos e rodas de pessoas que comentam a respeito de questões linguísticas biblicamente e sobre a primeira língua do mundo. Alguns então vão dizer que seria a língua hebraica. Além da língua hebraica, também existem muitos estudiosos, rabinos, judeus ali, com várias tradições antigas e livros antigos que afirmam com veemência que a língua original da humanidade, a língua de Adão e Eva, a língua que Deus falou com Adão e Eva e que Adão e Eva falava com sua esposa Eva e com seus filhos, netos e bisnetos. A língua que Noé também falava. Essa língua, então, no caso, segundo esta interpretação, segundo essa teoria, seria a língua aramaica. Sim, a língua aramaica, o aramaico antigo, que também é um idioma muito, mas muito antigo, uma língua, inclusive, semítica, né, similar um pouco ao árabe, similar em certo ponto com o hebraico antigo. Muitos vão dizer que seria a língua aramaica, né? Como nós podemos ver no Zohar. No Zohar, aí, dos judeus, vai afirmar que Adão e Eva falavam na língua aramaica e que o aramaico era a sua língua. Além dessas duas interpretações que vão dizer aí que no caso seria a língua hebraica, a outra vai dizer que seria a língua aramaica, existe também uma terceira hipótese, uma terceira interpretação que nós temos aí, que vai dizer aí que no caso essa língua que é chamada aí, segundo alguns rabinos, segundo alguns judeus, de Lashon HaKodesh, o Lashon HaKodesh, a língua santa, ou língua santificada, ela no caso seria a mistura, segundo eles, o Lashon HaKodesh seria a mistura do aramaico antigo, o aramaico antigo, com a língua hebraica, a língua fenícia antiga. No caso, a mistura dessas duas línguas, literalmente a mistura dessas duas línguas, então ali seria a língua aí falada por Adão e Eva. Também existe essa interpretação, que no caso a fusão do aramaico antigo com o hebraico antigo seria a língua de Adão e Eva. Além dessas três teorias, nós também temos algumas outras línguas que são propostas por outros estudiosos, alguns judeus, outros não judeus, que vão dizer aí que, muito provavelmente, segundo alguns estudiosos, alguns teóricos por aí, no caso seria a língua acadiana. Sim, a língua acadiana. Existe essa interpretação de que a língua de Adão e Eva seria a língua acádia, a língua dos antigos acadianos. Já outros vão dizer que no caso poderia ser o antigo sumério, a língua dos sumérios, do povo sumério, porque alguns vão dizer que seria a língua acádia dos acadianos ou talvez a língua suméria. Eles vão dizer isso por conta de que a língua acádia é a língua mais antiga com registros até os dias de hoje. Os registros da língua acadiana são os mais antigos aí do mundo, de todas as outras línguas do mundo. Os registros estão em acadiano, e também a mesma coisa dos sumérios. Os registros escritos mais antigos de uma língua também aí é da língua suméria, ou seja, essas duas línguas aí, uma delas, segundo os teóricos, ou segundo um lado seria o acadiano, segundo o outro lado seria a língua suméria. São duas outras propostas aí de outros intérpretes que teorizam sobre qual seria a língua de Adão e Eva. Muito além dessas outras interpretações, nós também temos outras interpretações. São muitas teorias que se tem a respeito da língua de Adão e Eva. E esta outra teoria vai dizer, no caso, que a língua de Adão e Eva seria a língua egípcia antiga, chamada em egípcio de Kemet ou Kumat. Essa língua, o Kemet, a língua egípcia antiga, no caso seria o idioma original da humanidade.
e apenas os egípcios antigos mantiveram esse idioma entre eles, e ele foi acabando deixando de ser falado por conta das várias ocupações de outros povos que sucederam os próprios egípcios, como os Ixos, falantes de aramaico, garítico e fenício, e além deles aí nós temos outros conquistadores como os gregos, até porque o Egito foi colonizado pelos gregos também, foi colonizado e muitos gregos acabaram habitando ali, gregos, romanos e etc. Mas no caso, segundo essa interpretação, essa língua poderia ter sido o egípcio antigo, e as alegações deles aí, de que seria a língua egípcia, são basicamente as mesmas da língua acadiana e da língua suméria, por conta de que os hieróglifos, a escrita hieroglífica, é também, sem sombra de dúvidas, uma das mais antigas do mundo que se tem registro. Então, por isso alguns acreditam que poderia ser a língua egípcia, essa língua primordial. Existe também um grupo de estudiosos que vão dizer que poderia ser uma espécie de proto-indo-europeu, ou um antepassado do proto-indo-europeu, só que também já são teorias assim que não tem muita base. A verdade é que nenhuma dessas teorias ela possui base, nenhuma dessas. Todas essas interpretações e teorias ditas por mim são apenas interpretações, são apenas teorias, meramente teóricas, até porque nenhuma delas possui bases bíblicas para afirmar nada. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ler, em nenhum livro apócrifo antigo você vai ler aí falando que a língua hebraica seria a língua de Adão e Eva, ou que o acadiano seria, ou até mesmo o aramaico seria essa língua, ou o egípcio. Não existe isso, não tem isso na Bíblia. Mas afinal de contas, o que a Bíblia vai falar a respeito dessa língua? Segundo os estudiosos, a maioria dos estudiosos, o consenso que se tem a respeito disso é que essa língua, eles colocaram o nome dessa língua de língua adamita. Ela é a língua adamita, a língua de Adão, né? Por isso é chamada de língua adamita. Não é aramaico, não é hebraico, não é acadiano, não é sumério, não é egípcio, não é nada disso. É adamita, né? Ela também, por outros, é chamada de língua de Noé, língua noética, ou até mesmo língua de Enoque, língua enoquiana. Existe uma língua enoquiana, mas não é essa. No caso, é um dos termos para falar a respeito dessa língua de Adão e Eva, língua de Adão, adamita, enoquiano ou noética. Essa língua também ela é chamada na Bíblia como língua dos anjos. O apóstolo Paulo vai falar a respeito dela no Novo Testamento, quando ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor nada seria. Ou seja, essa língua ela existe e ela é chamada na Bíblia como língua dos anjos, ou simplesmente língua de Adão ou língua de Enoque. Tudo o que nós conseguimos saber a respeito dessa língua e de seu desaparecimento da Terra repentino vai de Adão até a época da Torre de Babel. A partir de Babel para frente, os humanos, todas as etnias das descendências de Noé, elas herdaram as línguas que foram dadas para confundir todos os povos naquela época. Por isso que em Gênesis, no capítulo 11, vai falar a respeito da confusão das línguas, ou Torre de Babel, né? Babel em hebraico significa confusão, né? Ou porta de Deus em acadiano antigo, ou portão de Deus em acadiano antigo. E na leitura nós sabemos que houve algo colocado pelo próprio Deus, onde simplesmente cada grupo dos descendentes de Sem, Cam e Jafé, que repovoaram o mundo, cada um teve a sua própria língua, diferentes tipos de línguas aos ramos e sub-ramos ali dos descendentes de Jafé, dos descendentes de Cam e dos descendentes de Sem. E também houve algumas línguas isoladas que Deus colocou ali entre os povos, que eles eram muitos ali construindo essa torre de Babel, e eles tinham algo ruim no coração. Então Deus, para fazer com que eles parassem de fazer aquilo, ele colocou várias e várias línguas, e houve uma grande confusão de línguas, porque ninguém entendia um ao outro. Portanto, daí para frente, cada um foi para uma região do planeta, uma região do mundo, e por isso existem tantas e tantas línguas nos dias atuais, diferentes umas das outras. A língua de Adão e Eva, a língua primordial, a língua adamita, então, ela foi arrancada da terra pelo próprio Deus, e Deus colocou outras línguas, outros dialetos, para os descendentes de Noé. Isso na época de Noé, isso nem era mais na época de Adão, ou de Sete, ou de Enoque. Isso foi na época
de Noé e dos filhos e netos de Noé, que conseguiram construir aquela gigantesca torre de Babel. Então Deus tomou a língua adamita, a língua dos anjos, e então colocou várias e várias línguas para os povos, ou seja, qual era a língua que Adão e Eva falavam? A língua que Adão e Eva falavam era o adamita, a língua dos anjos, a língua do próprio Deus. Porém, essa língua não é mais falada, não é hebraico, não é aramaico, não é acadiano, não é nenhuma dessas, mas sim uma língua que foi arrancada da terra. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Envie esse vídeo para alguma pessoa que tem curiosidades linguísticas da Bíblia Antiga e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.